Buenos días, damos comienzo a la actividad. Bom dia amigos, colegas. Estamos então abrindo esta manhã e dando continuidade às atividades do nosso congresso virtual. Esta mesa tem o título Subjetividade Adolescente como Lugar de Fronteira. É uma mesa que foi bastante cultivada, porque nós conseguimos fazer uma conversa prévia, ensaios, leitura prévia dos trabalhos dos colegas. Então, agora chegou o momento mesmo do nosso encontro para a exposição dos trabalhos e conversar, né? Conversar. Inclusive, estávamos falando, né, antes, nos momentos prévios aqui à abertura da atividade, que o Congresso tem como proposta, né, esse estímulo ao debate, né? A nossa ideia é que se possa ter muita conversa, muito movimento, né, em prol da possibilidade de uma interlocução mais profunda, mais profícua entre todos, né? Bem, nós vamos então ter 15 minutos para cada um dos participantes expor as suas ideias. Depois, são 10 minutos de conversa entre os participantes. E então, nós vamos abrir para as perguntas do chat, tá? Então, as perguntas vocês já podem ir mandando, seria ótimo que essas perguntas já comecem a ir se apresentando. Combinamos também que nós vamos fazer alternado. Vamos fazer, então, uma apresentação em português, outra em espanhol, uma em português e outra em espanhol. Eu acho que, então, é isso para começar, né? Eu vou começar, então, apresentando a nossa primeira apresentação, que vai ser com a colega Elizabeth Cimente, minha colega de Porto Alegre, né, de muitas parcerias e trabalhos conjuntos. A Maria Elizabeth Cimente é psicóloga, psicanalista da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre e coordenadora da área de infância e adolescência nesta gestão 2018-2020. Então, a palavra está contigo, Beth. Obrigada, Helena. Eu gostaria, assim, em primeiro lugar, de agradecer à Comissão Científica por ter nos dado essa oportunidade. Foram tantas escolhas que a comissão teve que fazer e agradecer muito esse espaço. E agradecer ao Bernardo, que idealizou essa mesa, né? E proporcionou esse encontro entre amigos queridos, pessoas que eu respeito tanto, e então eu espero que o nosso trabalho seja bem produtivo mesmo, porque já foi idealizado há algum tempo, né? Eu vou passar a ler o trabalho, acho que vai passar em espanhol, eu vou ler em português, né? Que é o que eu domino. Bom, a psicanálise, dialogando com a adolescência, coloca-se sempre frente a uma subjetividade em xeque. O adolescente é um sujeito que se interroga a respeito do real do seu corpo e acerca dos ideais que permeiam a trama de seus laços familiares. Essas duas propostas se dão entremeadas e interpelam o sintoma que o definiu até então e que estava profundamente ancorado nas angústias parentais. A mudança corporal impõe ao adolescente uma identificação com o corpo adulto do seu pai ou de sua mãe, Eu vou ter que fazer um parêntese. Está passando, Helena, porque eu não estou vendo o meu trabalho passar aqui. Eu não vejo também.
Então, talvez a gente tenha que pedir que passe. Mas eu acho que o trabalho não passa. Não, não, desculpa, Beth. O trabalho, ele é colocado na plataforma e as pessoas têm acesso ao trabalho previamente, mas ele não fica exposto eu achei na tela, não. Tá, então eu espero que o meu português esteja sendo entendido. Eu vou ler bem devagar, que bom. Sente-se roubado, o adolescente sente-se roubado do seu corpo infantil, por ele conhecido até o momento, e que sustentara a sua imago de ser alguém. A linguagem da mãe, junto ao seu desejo, atravessou de forma especular a sua imago corporal, dando-lhe um sentido de existência, que se perdeu nos excessos do seu corpo adolescente de modo irreparável. Seus recursos de linguagem não dão conta plena ainda dessa nova experiência, e ocorre um desalojamento da vivência gestáltica corporal experimentada em sua infância inicial. O espelho passa a refletir uma imagem estranha, não reconhecida como sua. Ao mesmo tempo, o assombra e o fascina. E não por acaso torna-se fonte de longas e repetidas pesquisas, às quais tenta responder: quem eu sou agora? Essa interrogação permeia as buscas do jovem curioso e muitas vezes, segundo Racial, leva-o a procurar despertar o olhar do grande outro através do sexual. Então, ele tenta despertar o grande outro, o simbólico, o outro do simbólico, mas através do desejo, para descobrir o interesse que ainda pode despertar. Impõe-se, então, outra pergunta, já realizada na infância: o que o outro quer de mim? Aproxima seu olhar sobre o mundo adulto para interrogar quem é ele, o adulto, e como se coloca frente à vida, registrando suas contradições e falhas agora, diferentemente da pequena criança que considerava seus pais a perfeição ideal. Dessa investigação não escapa o analista, que mais do que nunca, frente ao adolescente, precisa manter uma fala verdadeira, sem julgamentos e uma postura de respeito à liberdade do jovem na busca do seu próprio desejo. Tal posição poderá sustentar o outro dilema jovem: separar-se dos ideais paternos e das figuras familiares, com vistas a escapar da endogamia e buscar alternativas fora da família. Entretanto, não se pode esquecer que esses objetos familiares se encontram alicerçados em ligações pré-edípicas e edípicas, portanto, o desligamento será sofrido e com idas e vindas. No momento em que ocorre a queda dos pais ideais, sem que ainda tenham sido eleitos novos objetos como fonte de admiração, identificações e laços afetivos, podem ocorrer situações de muita angústia novamente. E não por acaso, aí, algumas vezes, eclodem quadros psicóticos importantes. Neste momento, a queda dos objetos ideais infantis pode ganhar importância também uso de objetos autistas, como drogas, anorexia e as várias formas de adição na tentativa de driblar essa separação. A respeito desse tema, Colette Soler coloca que jamais nos livramos de todo da alienação frente ao desejo do grande outro. Alienação é o destino. É um destino ligado à fala, mas a separação não é destino. A separação é algo que pode ou não estar presente. E aqui Lacan evoca um querer. A separação requer que o sujeito queira se separar da cadeia significante. O adolescente, essas palavras foram de Colette Soler, agora eu sigo. O adolescente é desafiado a querer separar-se.
O desenvolvimento se dá, idealmente, através da construção de uma trama tecida com laços de afeto, consideração e respeito, que poderão dar sustentação afetiva e ser transferidos aos novos objetos distanciados da família. O jovem alcança essa possibilidade a partir dos vários desmames que precisou ir efetivando durante a sua vida infantil. Poder-se-ia chamar essas experiências de castrações. Lacan é preciso quando afirma que na rivalidade com o pai se dá aquele jogo de quem perde, ganha. Tais experiências foram permitindo a descoberta de outras formas de gozar. Se esse adolescente não ficou preso a um significante com sentido fixo, definido e vazio de paradoxos, poderá ir em frente no desejo de se separar e, como vemos tantos jovens prosseguir em uma vida adulta com autonomia. Tal conquista exige o movimento de deslocar-se do lugar de ser o desejado para o lugar do desejante, de sujeito que exerce um querer. Seu desejo deixa de ser o desejo do desejo, para ser o sujeito do seu próprio desejo, com todas as consequências que isso implica. Entrecruzam-se novas possibilidades, já que o desejo toma formas imprevistas. É errático, desgarrado, e o seu impulso ligado à sexualidade toma frente nesse cenário, conduzindo-o até o dilema da escolha de um objeto de desejo sexual que lhe permita descobrir formas de gozo até então não experimentadas. Aqui gostaria de realizar um corte para pensar para além dos adolescentes que chegam aos nossos consultórios e que vivem tais embates, resguardados por uma família nem sempre ideal, mas que pode, pelo menos, proporcionar um lugar onde viver dentro de razoáveis condições mínimas de segurança e conforto. Proponho que se possa pensar num outro contexto, nas crianças que vivem em condições de profunda miserabilidade e falta de cuidados, necessitando muitas vezes serem adultas para sobreviver. Podemos pensar em mãe e pai drogaditos ou alcoolistas que têm inúmeros filhos sem que consigam exercer minimamente a função de cuidadores. Geralmente um menino ou menina mais velhos, mas que não passam de 6 ou 7 anos, precisam cuidar dos pequenos e mesmo de seus pais. Atendendo crianças institucionalizadas, escutamos com certa frequência afirmações como: minha mãe era doente, também meu pai incomodava tanto ela, ela ia lá comprar droga, eu dizia para ela não fazer mais aquilo, eu cuidava dos meus irmãos, não era difícil. Mas como não era difícil se para mim só escutar tais afirmações era tão difícil? Essas crianças tornam-se adultas antes de se tornarem adolescentes. Como esses processos, até agora citados, se dão em uma criança com esse tipo de vivência? Que fronteiras das ditas etapas do desenvolvimento conseguimos estabelecer aí? É possível ser um adulto adolescente? Essas crianças comumente ficam expostas a alto grau de violência. Escuta-se, por exemplo, um dia eu estava na rua com a minha irmãzinha. A gente não gostava de ficar em casa, porque os pais brigavam. Daí veio um guri com uma arma e botou o revólver na cabeça dela. Bem assim, ó, e mostra. Eu e a minha amiga pegamos a mãozinha dela e saímos correndo. Corremos até a casa da minha amiga e ficamos lá. E para onde correr quando a violência está em todos os lugares? Recorro para ilustrar essa situação ao documentário colombiano La Sierra, espero ter pronunciado bem, que apresenta o confronto de grupos de jovens paramilitares lutando entre si e com a própria organização governamental que deveria, em tese, proteger.
mas exerce suas forças para tornar a situação ainda mais violenta. Tomo este documentário porque os jovens de um bairro de Medellín foram filmados em lugar de artistas, foram os próprios jovens filmados. Suas vidas foram documentadas com filmagens e entrevistas, tendo sido um deles assassinado por homens representantes do governo no final da realização do documentário. Terminou o documentário e ele estava morto. Realidades muito semelhantes, com pequenas variações, aparecem no filme brasileiro Cidade de Deus e em outros tantos. Eles expõem crianças e jovens armados impondo-se pela violência. A lei é matar ou morrer. Algumas vezes não mata, mas morre pela brutalidade racial ou de outro tipo, exercida muitas vezes pelas autoridades governamentais. A América Latina está repleta de exemplos de força desse tipo, que atinge principalmente crianças e jovens negros, no caso do Brasil. Destaca-se no documentário colombiano, entre outros tantos fatos, a situação de rapazes de 16 ou 17 anos que, cientes de uma morte próxima, se envolviam com mais de uma garota, as quais engravidavam simultaneamente. Espera aí que deu. Engravidavam as jovens simultaneamente, para deixar sua continuidade de vida, porque sabiam que talvez em meses poderiam ser mortos. E os avós reuniam e protegiam essas crianças com carinho, porque representavam a descendência do seu filho morto. Essas vidas tão jovens e tão velhas obscurecem as fronteiras da adolescência. Parece que encontramos crianças adultas, jovens velhos e adultos adolescentes, como tantos que em nossa classe social a contemporaneidade esquece de amadurecer. Frente ao exposto, destaca-se uma interrogação. Poderá o corpo conceitual da psicanálise dar conta de realidades tão diversas? Era isso, muito obrigada. Obrigada. Obrigada, Beth. Vamos dar seguimento, então. Agora eu vou apresentar nosso próximo apresentador. Vai ser Javier García Castiñeras. Javier es psicoanalista, expresidente de la APU, Asociación Psicoanalítica Uruguaya, es director científico de FEPAL y primer director de ILAP, Instituto Latinoamericano de Psicoanálisis. Muy bien, Javier, te escuchamos. Ahora sí se escucha. ¿Sí? Sí, se te escucha bien. Bueno, muchas gracias por la invitación y por la propuesta de Bernardo. No voy a leer exactamente lo que escribí, el texto está disponible para tratar de acentuar algunos puntos que puedan ser de discusión. Hay otros que los plantearon muy bien los colegas, que tenemos muchos puntos en común. El tema es ver dónde situar esta frontera de la que estamos hablando en la adolescencia. A veces queda situada como frontera temporal entre el niño y el adulto, a veces queda situada, como hizo Elizabeth, en la subjetividad del adolescente como frontera. Yo voy a tratar de ubicarme en la frontera entre el apremio pulsional, o sea, de la sexualidad, sobre la inserción sociocultural del joven, y los apremios ideológicos culturales sobre los tiempos necesarios para la construcción de los ideales y de la sexualidad adulta. Es un momento de ingreso y organización de la sexualidad en el lenguaje y los actos, en relaciones de intercambio con los otros a través del juego, como recurso en el lenguaje y el cuerpo. En el texto yo me refiero mucho al uso del juego, a lo lúdico y a las distintas formas de relatos
en los jóvenes, que nos desafía a los analistas y que los pone mucho más en contacto directo con los cambios culturales. Me parece que ese es un punto muy importante para pensarlo, pero me voy a dedicar más a por qué sitúo la frontera entre el apremio entre lo pulsional y lo cultural. El tema de situarla como frontera temporal me genera la dificultad de que entre todas las etapas de la vida, niño, joven, adulto, más que las etapas son transitorias, de manera tal que es muy difícil hablar que cada etapa pueda ser una frontera, sino que tiene cada una de ellas su transitoriedad. Por otra parte, esto es casi como plantear una caricatura para poder hacer un planteo crítico. Tengo preferencias por no acentuar las etapas del desarrollo, es decir, por no acentuar los aspectos psicológicos evolutivos, sino hacia dónde el psicoanálisis apunta específicamente. Entonces, prefiero llamarlos, antes que adolescentes, por supuesto que entiendo que se los llamemos así, prefiero llamarlos jóvenes, como es una palabra más de procedencia de la sociología, o fuera de lo académico, chicas, chicos, muchachas, muchachos, algo poco formal, ¿no? Porque la psicología evolutiva genera esta palabra adolescencia en 1904 por Stanley Hall, y tiene ese carácter psicogenético evolutivo. Tanto los desarrollos psicogenéticos evolutivos como los pensamientos psicopatológicos, en mi opinión, corren siempre un riesgo de psicoanálisis, y es el de llevar un prejuicio de cómo se deben llevar adelante cada etapa de la vida. Y esto tiene que ver con una impregnación ideológica de cada momento, porque de hecho esto va cambiando en las distintas épocas, no es propiamente algo psicoanalítico. Me parece que el psicoanálisis dispone, por el contrario, de una temporalidad no cronológica, distinta, que es la temporalidad de la precu, y un recorrido que depende de la singular articulación entre lo pulsional y lo cultural, entre lo real de la pulsión, ahí voy a hablar del término que Freud en su momento llamó el Reiz, la excitación pulsional, pero a diferencia de Freud no lo voy a ubicar del lado de la biología, porque la biología ya es una construcción simbólico-imaginaria de este real pulsional, y el psicoanálisis hace otra construcción simbólico-imaginaria de esto. Pienso que hay un real del Reiz, de la fuerza pulsional, que la biología puede desarrollarla más despacio. Sí, por favor. Como no leo, me emociono. Sí. Que la biología puede desarrollarla por un lado y el psicoanálisis con su especificidad por otro. Creo que en el psicoanálisis esta articulación, vuestra unión entre el Reiz o lo real pulsional y el significante o representante representativo o la cultura, hace como al zócalo, a la piedra fundamental de lo que sostiene al psicoanálisis en toda su epistemología como disciplina diferente. No hay ninguna disciplina, ninguna otra disciplina que se sostenga sobre esta articulación tan particular como es lo real pulsional y el significante o representante representativo o representante de la cultura. En ese sentido, tengo la impresión de que el concepto de represión originaria que Freud lo usó pocas veces y muchas veces lo hemos establecido como algo que se da in illo tempore, o en las primeras épocas y de una vez y para siempre. En un artículo vinculado al fin de análisis, Freud dice: todo análisis debe pasar por el análisis de la represión originaria, porque es nuestra responsabilidad bajar al mínimo el quantum de la pulsión. Y no lo leímos muchas veces esa afirmación, porque siempre nos basamos en el análisis de la represión secundaria más que en el trabajo sobre la represión primaria. Y en la represión primaria, que es en el momento donde se entra a lo simbólico, es cuando lo real de la pulsión se articula con un significante. Por eso me parece que más que un desarrollo psicogenético evolutivo,
es tarea del análisis, ver en cada fase del desarrollo pulsional, en cada zona erógena. Yo miro a Elizabeth y dice que tengo que ir más despacio. En cada zona erógena, un momento en que lo real de la pulsión se liga a un significante, que se da en cada etapa del desarrollo, en lo oral, en lo anal, en lo fálico, y que también se tiene que dar en lo genital, con el desarrollo genital y el inicio de la juventud, por lo que la biología llama la pubertad. Es una forma distinta de ver la represión originaria, pero me da una posibilidad de trabajarla con ese zócalo psicoanalítico en cada etapa del desarrollo, sin seguir un criterio psicogenético evolutivo, sino algo que siempre me lleva a defender la posición analítica de la sexualidad como pulsión parcial reprimida. En este sentido, yo hablo de apremios. Paso a un segundo punto. Hablo de apremios porque la pulsión apremia, quiere su realización inmediata. Eso lo sabemos. Pero también la cultura, los ideales, las ideologías apremian a quien le emerge la pulsión como un res real que quiere realizarse. La ideología quiere colocar en un camino rápidamente a lo pulsional que emerge. Le quiere dar forma, le quiere dar destino y le quiere dar identificación. Me parece que eso lo podríamos ver, por ejemplo, hace muchas décadas, para dar solo un ejemplo, que pueden ser miles, cuando a un chico al desarrollarse, los adultos lo querían llevar a iniciarse sexualmente con una prostituta. Puede ser el ejemplo de una época. Pero también podría ser, y lo apuraban a hacer eso, como si ahí se definiera algo de su sexualidad y de su destino. Pero también en nuestra época se lo puede apurar a probar distintos objetos sexuales diferentes, a ver cuál quiere elegir, como si cualquiera fuera lo mismo. Y todos esos apremios van en contra del tiempo necesario para que lo pulsional real pueda engarzarse dentro de lo simbólico cultural que siempre lleva mucho tiempo, mucho tiempo. Por eso el tercer punto que yo destacaba aquí en este texto con los apremios es la necesidad, parafraseando a Derrida, de dar tiempo, de dar el tiempo, que los jóvenes puedan tener tiempo para transitar esa emergencia pulsional de acuerdo a los desarrollos culturales de cada época y de cada cultura. Después lo podemos discutir con los ejemplos lindos que trajo Elizabeth hoy de cómo puede haber pasajes de la niñez a la adultez en el día de hoy. Y voy terminando por acá, pero diciendo algo que van a decir los compañeros que van a hablar ahora y que me parece un tema muy importante. El analista tiene que poder entrar en lo lúdico del joven cuando se expresa, porque ahí hay una gran apertura a la permeabilidad de los significantes culturales múltiples que tiene el joven. Y además tiene que ser muy cuidadoso de transformarse en lo que yo hablo, siguiendo a Carly Modigliansky, hablo de testigo, para que el adolescente sea el que se ubica en el lugar del sujeto de deseo y que no haya un juicio a priori en el analista respecto a lo que de ahí tiene que surgir. Es muy difícil esto. Cuando un adolescente nos dice, voy a dejar el colegio, me voy a ir de mi casa, es muy difícil que uno no quiera agarrarlo y decirle, no, ¿cómo vas a dejar el colegio? ¿Cómo te vas a ir de tu casa? En fin, pero hay una ética del deseo que me parece que el analista debe poder preservar y que es ese lugar que el adolescente necesita para poder sentir el vacío y la necesidad propia de búsqueda. Me parece que en los trabajos posteriores que vamos a tener, esto queda muy bien ejemplificado, así que no voy a hablar más de esto. Es todo. Tenés que prender el micrófono, Elena, el micrófono. Perdón. Javier, no escuché bien cuando dijiste que hay que luchar con el vacío y la otra cosa que dijiste, contra el vacío y... Bueno, el vacío lo que nos genera inmediatamente es la necesidad de llenarlo.
y el analista no está libre de esa necesidad porque es una necesidad humana. Me parece que lo que dije es la posición ética que nos compromete a dejar ese lugar vacío para que desde ahí pueda lanzarse a hablar. Gracias, muitas gracias. Vamos dar seguimento, então. Agora eu vou apresentar Bernardo Tanis. Bernardo é absolutamente bilíngue, né? De origem argentina, mora em São Paulo, fala com perfeição português e espanhol, e sempre se encontra em dilemas, né? Sobre qual é o idioma que ele vai transitar. Então, o Bernardo é PhD em psicanálise pela PUC de São Paulo, presidente da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, na gestão 2017-2020, membro efetivo da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo e docente do Instituto de Psicanálise Durval Marcondes. Editor da Revista Brasileira de Psicanálise, de 2010 a 2014, diretor de Comunidade e Cultura da FEPAL, de 2008 a 2009, foi docente e coordenador do curso de especialização em psicanálise com crianças do Instituto Sede Sapiente e do curso de especialização em teoria psicanalítica do CGEAE da PUC de São Paulo. Autor dos livros Memória e Temporalidade, sobre o infantil em psicanálise, Circuitos da Solidão, entre a clínica e a cultura, e organizador, junto com Magda Curi, de psicanálise nas tramas da cidade, e com Eliana Rache, Roussillon na América Latina. Muito bem. Bernardo, te escutamos então. Bom dia a todos, né? Eu vou falar em português mesmo, mas sempre me falaram os colegas latinos que meu português é muito melhor que o de todos os brasileiros, porque dá para entender mais fácil. Então, eu vou contar com isso, tá? Eu vou ler um texto, mas para aqueles que vão acompanhar o texto em espanhol ou em português, eu vou pular alguns parágrafos, né, para me ater ao tempo e, assim como Javier, tentar destacar os pontos que considero mais relevantes, né? Eu agradeço às pessoas que me antecederam, né, por já terem introduzido uma série de questões, especialmente, né, essa dimensão metapsicológica que o Javier nos trouxe, que é muito precisa e muito clara e que nos ajuda a gente poder situar, né, dentro de um campo que principalmente não diz respeito a uma psicologia do desenvolvimento. Eu concordo totalmente com essa postura, né, de questionar essa certa tendência que na psicanálise mais recente parece haver um certo retorno a uma psicologia de desenvolvimento para manter a singularidade da temporalidade do aprecur, da temporalidade psicanalítica, né, da originalidade, né, da descoberta freudiana. Bom, eu vou primeiro apresentar 3 pontos que me parece que são os fundamentais que eu quero desenvolver com vocês e depois vou tentar justificá-los. Mas, em função de ser uma apresentação curta, vou primeiro lançar os pontos, né? O primeiro, e que motivou o convite a esta mesa, foi que, justamente porque o adolescente habita esta fronteira, né? A fronteira que Javier caracterizou de um modo interessante pelo aprêmio, né, entre a pulsão e as demandas da sexualidade e a cultura, recebe com o maior impacto, né, deste mundo em mutação que nós estamos vivendo. Ou seja, não quer dizer que as crianças ou os adultos não recebam os impactos,
mas nós vamos ver que, em função de construir os ideais e construir projetos identificatórios, como a Beth apontou em relação aos ideais, né? Isto é crucial para os adolescentes. Então, o fato de receber o impacto com tanta força nos traz consequências, tanto para a vida dos adolescentes, como para a vida, vamos dizer, para a nossa clínica e para modalidades de intervir e para os dispositivos que nós vamos poder ter para fazer face ao mundo, né? E a uma realidade do adolescente em uma transição e numa incerteza muito grande. Então, o segundo ponto eu chamo de dispositivos simbolizantes, parafraseando o Roussillon, né? Nós estamos muito acostumados em psicanálise desde Freud ao modelo do sonho, né? E a psicanálise contemporânea, com o ênfase que deu aos processos de simbolização, a função de Ribéry, por exemplo, do Bion, né? E a outros trabalhos, de algum modo, acabou colocando a dimensão do ato muito próxima sempre do acting, né? Da atuação, do enactment. Quando nós sabemos que para o adolescente o ato tem uma função também de mensagem e fundamental para a constituição da simbolização. Quer dizer, não há um caminho único para a simbolização. Se o sonho para o Freud era a via régia para o inconsciente, para construir simbolização, não há um único modo. O Winnicott foi um autor que, por excelência, nos mostrou, através da ideia do jogo, né, e do brincar, de novas formas de brincar, né, a possibilidade de construir um mundo simbólico. Então, isso me parece que é um segundo ponto, né? E, por último, o terceiro ponto que eu vou querer falar tem a ver com a dificuldade, então, de construir ideais nos tempos que nos toca viver, né? E, nesse sentido, aqui quero fazer uma ponte, que depois vou desenvolver um pouquinho, podemos depois conversar sobre isso. Nos dias de pandemia, esse texto foi pensado antes, mas a partir da experiência destes 7 meses de pandemia, todos nós falamos muito em muito webinar, em muitos encontros, sobre a dimensão, vamos dizer, do desamparo constitucional, da Hilflosigkeit, né, sobre certos aspectos do infantil na psicanálise, né, que se faziam presentes na situação de isolamento social. Retomando o texto para hoje e tudo, fui pensando que também a situação da pandemia nos colocou frente a angústias adolescenciais e não só infantis, que são muito singulares e têm a ver com a incerteza em relação ao futuro, a indefinição e a subversão de um mundo que parecia ter mais certezas do que de fato ele tem. Então, me parece que é uma coisa interessante poder também pensar na adolescência, não apenas, como o Javier mencionou, uma fase da vida, né, mas como um momento onde certas questões se estruturam, precisam se estruturar, né? A pulsão precisa ser ligada no universo significante, mas estamos num contexto onde esta possibilidade de vinculação pareceria ser muito complexa e muito difícil. Bom, agora dando sequência um pouco ao texto, eu queria ler para vocês um trechinho que encontrei num texto do Marcelo Viñar, sempre tão genial e tão direto, que ele fala assim: meu pai não era psicanalista, mas na sua sabedoria de vida me deixou uma última mensagem. Eu era um homem previdente, disse ele, e por isso me preparei para o amanhã. Mas o amanhã que eu imaginei nunca chegou. Outro veio, pior ou melhor, não aquele para o qual eu tinha me preparado. Filho, disse-me, não sei se devo dizer para você ser previdente. Pois bem, se previdente, né? Eu gostei demais dessa frase, né? E dessa historinha, e porque ser previdente está muito vinculado na psicanálise ao campo dos ideais, dos costumes, das tradições, né? E tudo que nós estamos vivendo e entendendo que certas modalidades
de subjetivação, de modo de estar no mundo, de se representar a si mesmo, né, de um modo imaginário, né, que podem ser úteis e eficazes em determinado contexto, podem não ter a mesma serventia em outros contextos. Então, o que pode ser previdente numa época, não será no outro, né? Então, em questão dos ideais, é claro que nós temos a dimensão narcísica do eu ideal e a possibilidade de formular o ideal do eu e algumas coisas que apontem para um futuro possível. Mas as frustrações e ainda mais os desencontros, os fenômenos de desenraizamento são muito frequentes nos jovens, por não encontrar possibilidades ou lugares nos quais esses ideais possam se assentar em territórios mais ou menos férteis. Armando Ferrari, que foi um analista italiano que morou no Brasil muitos anos, depois voltou para a Itália, escreveu um livro que, para mim, é uma referência, chama-se Adolescência, um Segundo Desafio. Ele está em português, não sei se foi traduzido para o espanhol, mas deveria. Ele diz assim: a adolescência coloca desafios e demandas intrapsíquicas e intersubjetivas que não estão contemplados nos primeiros tempos de existência. E isto me parece fundamental, justamente para questionar algumas ideias que às vezes pareceria, se nós dominamos o avant-coup, né, em lugar do après-coup, o avant-coup, se nós dominamos o conhecimento e o trabalho das angústias mais arcaicas, pareceria ser que teríamos uma garantia, né, para uma estruturação de uma subjetividade mais sólida e mais integrada. Mas a singularidade dos processos adolescentes indicam e nos mostram que são novos processos que somos convocados a ter que dar conta, né? As perguntas de quem que eu sou, para mim e para os outros, são fundamentais. Não são metafísicas, são perguntas existenciais, né? Como a adolescência é um momento crítico, onde as intensidades ganham expressão e o corpo se oferece à mente, desencadeando um processo turbulento e complexo. A dor mental é originada pelas camadas, pelas demandas e transformações do mundo interior e pelo clamor, né, do mundo exterior. Aqui o clamor podemos assimilá-lo àquilo que o Javier falou do aprêmio, né? Em torno dessa experiência de turbulência emocional, que a adolescente tem que construir um universo, né, de representações, de ideais e muitas vezes defensivo, singular, para enfrentar desejos, pânicos, angústias. Abandonar certas posições estáveis, como a pele de uma cobra ou de um animal que troca a pele, né? E a abertura progressiva para uma participação ativa na construção da identidade emergente é um processo que só será possível a partir da experiência concreta das suas possibilidades e limites. Então, o adolescente vai agir. O agir adolescente é condição necessária para a construção da sua identidade, né? Muitas vezes nós temos adolescentes que se paralisam frente ao, né? Ficam presos nos joguinhos ou assistindo televisão comendo bolacha, porque há uma espécie de angústia fóbica frente ao agir e ao sair para o mundo. Agora vou pular um parágrafo relativamente longo, né? Falando que entre as mudanças, as próprias mudanças da família, da estrutura familiar, né? As transformações sociais, a dimensão da incerteza, as questões de gênero, torna mais complexo e difícil, né, a construção de um projeto identificatório, como falaria Piero Lagné. Uma questão sobre o social. Se a modernidade, de alguma forma, continha um projeto político de emancipação, de liberdade, e na sua esteira nasce a psicanálise, quando abandona, né, a hipnose e a sugestão e se abre para a presença do desejo, a sexualidade na transferência, né? Os limites da representação que assistimos nos tempos de hoje, a dimensão do traumático, né, de alguma forma colocaram em jogo e em questão o ideal da modernidade.
o que torna, mais uma vez, insisto, mais difícil a construção desses ideais possíveis de projetar um futuro para si. E aqui concordo inteiramente com a Beth, né, que não podemos falar em adolescência no singular. Temos que falar em adolescências, porque são diferentes universos que os jovens vivem, diferentes demandas nas suas famílias, diferentes estratos sociais, e as problemáticas, né, são de múltiplas ordens, né, e têm diferenças extremamente significativas. Só para um ponto que podemos discutir depois, e que é muito interessante, não sei como em outros países, mas no Brasil, por exemplo, os jovens de classe média alta, muito rapidamente na entrada da puberdade adolescente, começam a utilizar uma linguagem das periferias, um slang, um dialeto das periferias, como se esse dialeto lhes desse uma condição de maior potência, de maior exercício da pulsionalidade e da sexualidade, frente, né, a uma cultura muito mais contida das classes dominantes. É um assunto que adoraria conversar um pouco mais com vocês, né? Bom, eu tenho só mais uns 3 minutos, então eu queria talvez remarcar, né, algumas questões de identidades que os adolescentes forjam, identidades que parecem muito de superfície, seja de tatuagem, seja de grupos de skate, de surf, diferentes coisas, veganos, enfim, que parecem identidades muito parciais, mas, a meu ver, elas estão muito ligadas ao que o Javier lhe falou, de dar tempo. Os adolescentes com essas identidades parciais se concedem um tempo que a sociedade não lhes concede. E eles habitam esse tempo intermediário tão necessário para fazer os processos de transição e identificação que eles precisam. Uma última citação da Júlia Kristeva, num texto sobre adolescência, que ela usa uma noção que ela chama de idealidade, né? E ela vai nos trazer que, frente à infância, ao infantil e ao perverso polimorfo, que é um grande investigador, o adolescente é aquele que está preso na ideia de uma crença, né? Ele precisa acreditar que existem os objetos ideais, para os quais se dedicar e se sacrificar por eles. Ela nos mostra que há uma tensão entre essas duas posições, e isso também nos abre para muitas questões interessantes sobre o fanatismo no mundo adolescente, sobre muitos fanatismos que muitos adultos deram sequência a essas posições identificatórias por um vazio que não pode ser tramitado de outra forma. Para encerrar, queria ler só 2 parágrafos, né, que tem a ver com a nossa realidade atual. Ocorreu-me pensar, após quase 7 meses de viver sob o efeito da pandemia, do isolamento, da incerteza e ameaças, do jogo perverso e fanático das inverdades que, como analistas, fomos relançados a uma vivência adolescente. Este breve texto sustenta uma segunda tese. O tempo que nos toca viver ativa angústias adolescentes em todos nós e demanda para nós analistas e nossas instituições um esforço singular de elaboração e de pensamento. Nós falamos recentemente num evento sobre o infantil à flor da pele, ligado ao Congresso de Vancouver. Mas eu acho que a gente esquece do adolescente à flor da pele, que neste momento está nos convocando a todos nós. Assim como adolescente, nós podemos nos cindir, apresentando 2 estruturas relativamente autônomas, uma vinculada à onipotência e outra à impotência. E assim muitos viveram este tempo da pandemia. Acredito que o trabalho de análise, os debates francos, a não cristalização em posições defensivas, a ousadia de encarar o novo e o desconhecido, tolerar o desapego a ideais narcísicos projetados nos saberes constituídos e nas nossas instituições, poderá nos ajudar a atravessar essa crise. Será preciso coragem para que coletivamente possamos refletir sobre nosso fazer atual como psicanalistas com os adolescentes
nas múltiplas condições e realidades nas quais ele acontece. Isso não apenas por causa da pandemia. Esta apenas abalou nossas certezas e convicções, mas muitas outras estão aí e muitas vezes não queremos enxergá-las e nos apegamos como fazem alguns adolescentes, ou nostalgicamente à infância, ou a ideias tidas como verdades inquestionáveis. Viver o momento atual é encarar desafios e construir novos caminhos. Muito obrigado a todos. Obrigada, Bernardo. Bueno, ahora seguimos con Mariano Horenstein. Mariano es un queridísimo amigo que acaba de recibir el premio FEPAL, que es un mérito y desde ya muchas felicitaciones merecidas, y que hoy será entregue, hoy a la tarde van a entregar a los premios, ¿no? Entonces ya queda acá el anuncio. Bueno, Mariano es psicoanalista con función didáctica, miembro del grupo de investigación Geografías del Psicoanálisis, director del Instituto de Formación de la APC, Asociación Psicoanalítica de Córdoba, ex editor en jefe de Caliban, revista latinoamericana de psicoanálisis. Su trabajo ha recibido algunas distinciones, entre ellas los premios Elise Hyman Award de IPA, Ángel Garma de la Asociación Española de Neuropsiquiatría y Lucian Freud. Ha publicado los libros Psicoanálisis en lengua menor, Brújula y Diván, La necesaria extranjería del psicoanálisis y Funambulistas, Travesía adolescente y riesgo. Bueno, Mariano, te escuchamos. Bueno, buen día. Estoy encantado de estar acá y le agradezco mucho a Bernardo haber imaginado la mesa y a la comisión directiva y organizadora del Congreso haberla posibilitado. Y además es un placer especial estar entre lenguas, ¿no? Pudiéndonos escuchar desde cada uno hablando en su lengua materna, en el caso de Bernardo adoptiva, y haciendo el esfuerzo para entendernos desde esa diferencia, ¿no? Sin estar seguros si entendemos del todo, que por otra parte es lo que nos pasa a todos siempre en la clínica, aun cuando hablemos la misma lengua, y que nos pasa en particular con la clínica de adolescentes, ¿no? Y, a ver, pensar la adolescencia evidentemente es pensar en una frontera, un espacio temporal más impreciso que un límite. Sabemos nosotros que la adolescencia no existió durante buena parte de la historia humana, cuando el tránsito del niño al adulto se hacía apenas con un salto, a través de un ritual de pasaje sancionado socialmente. Hoy vivimos, al menos en clases medias, urbanas, occidentales, el fenómeno opuesto. La adolescencia parece como una larga moratoria que puede incluso durar más que la niñez. Los rituales de otros tiempos se han diluido, como se han diluido también en otros planos, por ejemplo en relación al duelo, lo que acarrea consecuencias clínicas. El espacio analítico es una zona de frontera que ofrece una escucha, pero también un ritual. Y a mí me parece que el aspecto de ritual laico que ofrece el psicoanálisis no ha sido convenientemente subrayado. Como toda frontera, la adolescencia es móvil, disputada, mestiza, y vivir en la frontera templa la subjetividad con cambios abruptos y largos periodos donde nada pareciera suceder. Podemos pensar la adolescencia como un funambulismo, también como un fundamentalismo. Pero lo cierto es que con los jóvenes sucede que cuando los pensamos ya no están allí. Las fotografías que tomamos de ese momento de borde que es la adolescencia siempre están ligeramente desenfocadas. Son viejas apenas tomadas.
Robert Capa, que es el fotógrafo que inventó el nombre Generación X, que es a la que pertenezco yo, y lo inventó fotografiando a los jóvenes de su tiempo, él decía que si una foto no estaba lo suficientemente buena, era porque el fotógrafo no estaba lo suficientemente cerca. Y con la adolescencia nunca estamos lo suficientemente cerca, porque los adolescentes son mutantes, sensibles como nadie a las mutaciones epocales. Y esto está en línea con lo que hablaron mis compañeros de mesa. Hay muchos puntos donde vamos a superponernos y seguramente vamos a retomarlos en la discusión. La frontera, territorio por naturaleza de los jóvenes, es entonces tierra de mutantes. Y allí el lugar de la ley está en entredicho. Es el momento en que el joven ha de desafiarla para localizarla mejor. La adolescencia es tanto un modo de investigación del mundo como de averiguación acerca de la validez de la ley. No es que en la frontera no exista ley, sino que es distinta. Y digo ley no solo en sentido jurídico, sino también geológico, como cuando alguien habla de que un mineral es de buena ley. Un consultorio analítico es por entonces un estudio jurídico especializado en esa ley extraña, la ley de la frontera. En la frontera medran estafadores y no está claro cuál moneda vale. Allí todos hablan varias lenguas, aunque sin pureza alguna. La lengua adolescente, que es preciso aprender aún sabiendo que jamás lo haremos del todo, esto que hablaba Bernardo del slang, la lengua esa es mutante como el natsat, que es el dialecto inventado por Anthony Burgess en La Naranja Mecánica. Natsat significa adolescente, y que la película de Kubrick mostraba también. Es como la lengua que hablan los niños que se retiran del mundo adulto para construir uno separado, en una novela de Andrés Barba que se llama República Luminosa. Esa tierra mestiza y de tránsito tiene particular afinidad con lo virtual. De hecho, los límites a partir de los cuales se configuran las fronteras suelen ser virtuales, arbitrarios, caprichos de la geografía, mapas trazados en campos de batalla. Entonces es una tierra donde la verdad es puesta a prueba por vía del engaño, pues hay que ser capaz de soportar la mentira para trabajar con jóvenes. Además de habitar una frontera como tierra de oportunidades, además de portar cuerpos perplejos y dolientes, los jóvenes devienen bolas de cristal, pues el futuro se adivina a través de ellos. Su generación es permeable al porvenir, por eso es un privilegio oírlos. Por eso es importante que un analista escuche jóvenes, una escotilla privilegiada para adivinar y apresar el Zeitgeist, ese espíritu del tiempo aún no suficientemente formalizado, pero seminal en relación al futuro. La clínica con jóvenes tiene dos particularidades, tiene muchas, pero hay dos que me interesa subrayar ahora y puntuarlas con dos escenas. Que esas particularidades la liguen con la clínica de adultos tiene que ver con mi posicionamiento, pues subrayo lo que la liga a la clínica, a secas, más que a la particularidad del trabajo con niños. Quizás pretenda aquí hacer de mi debilidad fortaleza, pues yo no trabajo con niños, pero si concebimos la clínica con jóvenes como una placa giratoria, cuando deja de oscilar suele situarse más cerca de la clínica psicoanalítica general, es decir, particular. Una de esas particularidades es la ligada a la elipsis. La elipsis es una figura retórica en la que se suprimen palabras de una construcción sintáctica completa. Los narradores saben que los diálogos deben ser construidos mediante elipsis para ser verosímiles, porque los diálogos reales, y mucho más el diálogo analítico, son elípticos. Aunque alguien oyera una sesión clandestinamente, como sucede en la película La otra mujer de Woody Allen, no entendería demasiado. Con los jóvenes, los diálogos son aún más entrecortados e insulares que entre adultos. A menudo están hechos de jirones, y el desafío es no completar los vacíos y alusiones con nuestros fantasmas de adultos, sino dejarlos insaturados, abiertos a la significación por venir, que siempre advendrá, como todo en psicoanálisis, a posteriori.
La otra característica proviene del cine y es la noción de fuera de campo. Allí sucede algo fuera de campo de nuestra mirada. Y lo que sucede es determinante para lo que aparece focalizado en el encuadre. La clínica analítica, donde la escucha sustituye, incluyéndolo, algo cuya percepción se organizaba en torno a la mirada, es una clínica del fuera de campo. Son los sonidos, las voces y los sentidos que estos portan, la materia con la que trabajamos y lo que vemos, que ha sido el objeto principal de la mirada médica y psiquiátrica, tiene un lugar marginal. El analista mismo, sentado de espaldas de quien habla desde un diván, está fuera de campo y de esa manera habilita un decir inédito. Trabajé por años con una joven paciente, un tiempo del modo que hoy se ha convertido en norma, a la distancia, en tanto avatar. La consulta era por trastornos alimentarios, pero encubría un episodio apenas nombrado en el que había ingerido veneno para ratas. Las sesiones, que siempre fueron cara a cara, eran de un laconismo extremo, pobres en palabras. Como los soldados provenientes del frente de guerra que llamaron la atención de Walter Benjamin, mi paciente era incapaz, como muchísimos otros jóvenes, de narrar su experiencia, a la que aludía apenas con unas pobres palabras. Sin embargo, cuando me escribía, sus posibilidades expresivas misteriosamente se potenciaban. Una vez me envió un WhatsApp espontáneo, como si hubiera querido dejar constancia de un trabajo mental que ocurría tras bambalinas, y en ese mensaje, que era larguísimo para sus parámetros, hacía un relato meditado de la historia de su sufrimiento, efecto de su trabajo analítico que jamás había aparecido en las sesiones. Como si, tras la pobreza de sus sesiones, un relato hubiera estado escribiéndose tras bambalinas, una lectura de su trágica historia cuya lucidez y coraje me dejó estupefacto. En la otra escena, no estoy implicado como analista, sino como padre de adolescentes. Como suele suceder, el diálogo no es sencillo, son ellos quienes marcan el ritmo, tanto de las conversaciones como de la intimidad permitida. Y el otro día tuve un breve diálogo con mi hijo, no tan habitual como me gustaría. Hablamos de modo elíptico, alusivo, pero de cosas centrales en su vida, a la que me permitió asomarme por unos minutos, algo que agradecí en silencio y emocionado. La particularidad fue el contexto de ese diálogo, porque estábamos en espacios conectados, pero distintos de mi casa, sin mirarnos. Hablábamos en la intimidad de una casa vacía, mientras cada uno tenía una pantalla distinta enfrente. Trabajamos con jóvenes, en general de modo elíptico y fuera de campo, donde el espacio de la pantalla quizás sea una posibilidad más que una limitación, pues las pantallas son para ellos, nativos digitales, extensiones de sus cuerpos. Son como el seno del que un bebé mama, que no es del todo de él ni del otro nutricio, un objeto misterioso y fundante que puede velar imaginariamente la castración, como el último modelo de iPhone que despierte su avidez, un sustituto de ese objeto fundante a partir del cual se configura su fantasma, eso que Lacan teorizara como objeto A. Las pantallas son fronteras también habitadas por posibilidades, objetos transicionales, palestras donde los jóvenes construyen sus propios avatares para investigar las posibilidades del mundo. Los diálogos más verdaderos que he mantenido con jóvenes, tengo que decirlo, han sido mediados por el espacio y las pantallas. Si la adolescencia, a ver, para ir terminando, si la adolescencia, y creo que vamos a coincidir todos en la mesa, además está en la convocatoria misma de Bernardo esa idea, la adolescencia como lugar de frontera. Si la adolescencia es un lugar de frontera, me parece que es imprescindible que también lo sea su abordaje. En psicoanálisis en general, pero mucho más con jóvenes, estamos obligados a una apertura mental inédita. Y pienso que un enfoque que sea solo disciplinario, cierta pureza analítica, digamos, se revela impotente,
para entender una edad que muta dentro de lo que muta de la especie, debemos aprenderla también desde las novelas, desde las series, desde las películas que la retratan, desde la música que escuchan y desde la filosofía que nos piensa, o que piensa nuestra contemporaneidad. Incursionar más allá de las fronteras disciplinarias no me parece que sea una vanidad cultural, sino una sencilla aceptación de las limitaciones de un solo enfoque para entender y para abordar una edad que desborda todo enfoque. Muchas gracias. Gracias, Mariano. La verdad que está siendo muy rico escucharlos a todos. Las exposiciones se apoyan en muchos puntos, pero cada uno trae también iluminaciones distintas, focos distintos, ¿no? Importancias distintas para determinados hechos de la adolescencia, ¿no? Determinadas miradas de la adolescencia. Bueno, ahora entonces tenemos un tiempo para que puedan conversar. ¿Y a quién le gustaría empezar? Javier, te escuchamos. A ver, sí, dale, habla. Sí. Porque tiene que ver con puntos que me parece que engancho de lo de Elizabeth, Bernardo y Mariano. Porque la introducción de lo cultural en la conformación del psiquismo, creo que ahora no es ya una discusión, pero durante mucho tiempo fue muy difícil esta introducción. Y tiene mucho que ver con esto último que decía Mariano también, de la permeabilidad de las distintas manifestaciones culturales, que son como distintas puertitas de ingreso a nuestras vidas y a nuestros afectos, ¿no? Y cuanto más variabilidad de eso, más apertura de eso, es como que más permeabilidad tenemos, y que es algo que caracteriza al adolescente. Pero entonces, a veces la gente piensa que las ideas son como las palabras que se las lleva el viento, que son como algo para convencer al otro intelectualmente. Pero yo creo que acá estamos hablando de algo claramente diferente y que tiene que ver, por eso tiene que ver con algo que dijo Bernardo también, con la función de acto del discurso y la palabra, ¿no? Es decir, que esto tiene que ver con lo que desarrolló Austin, con lo realizativo y lo performativo. Tiene que ver con que las ideologías, los discursos, los relatos, las palabras, más que comunicar conceptos, que lo hacen también, hacen cosas con nosotros, ¿no? Y hacer son las palabras que resultan una cachetada, o las palabras que resultan una caricia, o digo, hay múltiples, o abrazos, pero que esto tiene que ver con la conformación erógena de los cuerpos a partir de las diferencias culturales y de los relatos culturales. Esto me lleva a algo de lo de Elizabeth, cuando decía, bueno, ¿cómo puede haber adultos, adolescentes que funcionen como adultos en determinados barrios, en determinados lugares de la misma sociedad, en la misma época? Pero es que hay múltiples formas culturales en la sociedad y que esas culturas arman distinto a la gente. Y esto creo que es un tema muy importante, que la articulación de la cultura con la producción arma distinto a la gente cuando cambian los relatos culturales. Los adolescentes me parece, y ahí tomo algo que me parece que decía Mariano, que tienen una permeabilidad muy particular. Y creo que es Cristeva que hablaba de estructura abierta más que de etapa etaria. Estructuras abiertas. No está bien definido el adentro del afuera, el objeto del yo, las identificaciones. Y eso permite una productividad y una capacidad de producción y de realización mayor. Lo que pasa es que es un gran desafío para los analistas también entrar en esos juegos múltiples que propone el adolescente. Bueno, pero quería acentuar esto, que es la acción realizativa de los discursos y de las palabras. Porque sobre la pulsión no nos queda duda que actúa y que ejerce una acción en el psiquismo, pero lo cultural tiene una acción muy decisiva. Muy bien, gracias. Bueno, ¿quién sigue? Eu gostaria. Beth. Eu queria agradecer aos colegas assim as contribuições que foram, além de muito ricas, estimulantes para a discussão e profundas.
e colocaram muitas questões. Assim, quando o Mariano terminou de falar, eu pensei assim, o Mariano criou um clima de intimidade para a gente poder pensar, e que é fundamental. Mas, por outro lado, eu estou com uma inquietação desde ontem, ou desde o final de semana, que, na verdade, eu escutei uma entrevista, uma conversa que aconteceu aqui, no Brasil, pelo menos, que é do Chomsky e do Mujica, grande sábio. E eles colocaram coisas assim muito profundas para a humanidade pensar. E acho que a gente precisaria mudar o vértice também e pensar que mundo nós estamos oferecendo para os nossos adolescentes. Que até que ponto nós estamos dando oportunidade deles serem turbulentos, fanáticos, enfim, exercer as funções que de direito eles deveriam ter espaço. O que o Chomsky colocou, acho que foi o Chomsky que colocou, é uma coisa assim, bom, começando assim, os dois têm uma visão de revolução dos nossos valores imediata ou fim do mundo. É essa a posição deles. Eu estou, talvez, de uma forma muito simplória, colocando as questões que eles falaram, mas eles reduziram assim: 0,1% da população do mundo detém 30% da riqueza do mundo. E a nossa cultura é estimulada o tempo inteiro para o consumo e para o desperdício. E tem milhares e milhões e milhões e milhões de pessoas no mundo passando fome. E nós, por mais que se fale disso, continuamos da mesma forma como nós sempre vivemos. E dominados por um grupo que detém o poder pelo dinheiro e que nos comanda, em última análise, nos induz a consumir, nos induz. E até que ponto o mundo adulto, nosso mundo adulto, já maduro, velho, eu diria, eu me refiro, até que ponto a gente realmente está fazendo uma reflexão sobre isso? Eu acho que nós estamos deixando para os adolescentes que estão aí uma necessidade de revolução no mundo. Eu não sei se nós os conseguimos preparar. E que muitos jovens latentes e adolescentes estão nos propondo parar e pensar isso. Em vez de nós, adultos, estarmos propondo a eles pensarem, eles estão nos convocando para, chega, tipo, basta já. E eu estou colocando isso porque eu acho que é uma revolução de valores necessária no mundo que nós estamos, largando no mundo adolescente, porque não tem saída. Eles vão ter que fazer essa revolução. E apareceu ali no chat, há um momento, eu vi assim, por que há tantos suicídios adolescentes neste momento, principalmente no Brasil, ligados a negros, pardos, índios. É claro que é porque há nesse grupo, um sofrimento maior, uma pressão maior. Mas qual é o espaço de sonho que resta para o adolescente? Eu acho que essa é a minha pergunta que eu queria lançar para a gente discutir também. Assim. Sim, Bernardo. Graças, Betty. Bernardo? Então, eu acho que talvez a gente vai poder começar não só a falar das coincidências, mas dos atritos. Talvez a gente possa atritar um pouco. Claro. Né? O que, em termos adolescentes e adultos também, por que não, gera uma certa excitação. Né? Então, vamos lá. Eu acho que o que você está colocando, Betty, me parece que é fundamental. Né? Ou seja, pensar, por um lado, e levar em consideração as transformações do mundo que a gente vive, não só de um mundo em mutação, mas de um mundo onde se concentra cada vez mais a riqueza
onde ela fica cada vez mais em mãos de poucas empresas, de grandes corporações, onde nos sentimos todos meio marionetes num jogo, né? São questões fundamentais. Mas eu acho que tem um risco, né, de a gente tentar, como posso dizer, ou ser excessivamente profeta ou ser excessivamente militante. Quer dizer, eu acho que como cidadãos nós temos o dever, eu diria, ético e o compromisso de uma militância transformadora se a gente quer viver num mundo melhor que esse mundo que nós estamos vivendo, né? Não me cabe a menor dúvida. Eu acho que nós temos que pensar também, como psicanalistas, como trabalhamos com as ferramentas que nós temos, onde elas são insuficientes, né? Justamente nisso que o Mariano finalizou, mas que também eu sinalizei e o Javier também, quando falamos, se lidamos com fenômenos de fronteira, né? O Freud criou um dispositivo para a questão da fronteira, que foi a questão, né? A fronteira consciente e inconsciente, era uma fronteira de modernidade. Talvez a fronteira adolescente e a fronteira do mundo que nós vivemos estão nos solicitando e nos demandando, né, uma reflexão maior sobre o dispositivo analítico que aquilo que a gente tem feito. Mas estamos fazendo. Eu não acho que é tudo por fazer, né? Eu acho que a gente vem trabalhando. Quer dizer, todos nós, quando falamos nesta mesa hoje, não falamos do que deveríamos fazer. Falamos todos nós a partir da nossa experiência, no sentido do que já estamos fazendo. Então, me parece que já há um fazer em ação, já há uma percepção. É claro que há certas coisas que, se pensarmos institucionalmente, numa inércia institucional, numa inércia nos institutos de formação, numa série de questões, há muita coisa que se faz e não se diz que se faz. Sim. Né? Indo na direção do performativo da linguagem, do performativo do ato, há muitas coisas que, né? Mas a quantidade de trabalhos institucionais, não vamos mudar o mundo com a psicanálise, né? Mas nós podemos talvez estar no mundo de uma forma que possa escutar, né? Como diz o Agamben, a opacidade e a dramaticidade deste mundo no qual nós estamos vivendo, né? Então, eu acho que há um fio e que ele é importante de discriminação, né? Do que é alguma coisa que é da ordem de uma militância social, política necessária, né? E do que é uma militância no campo da psicanálise, no exercício da nossa clínica em toda a sua diversidade e multiplicidade. Só para pensar um pouco e provocar um pouco. Mariano, umas palavras antes do chat. Bueno, hay como muchos temas, me parece, que van apareciendo. Yo quería subrayar algo. Una, me gustó mucho esa idea de Javier que pone sobre la mesa de cómo se nombran las cosas. No es lo mismo nombrar como jóvenes que nombrar como adolescentes. A mí me gusta también la palabra jóvenes y me parece que hay una ética en el modo de nombrar. Y hay una cosa que me parecía muy importante que entra a la discusión a través del trabajo de Beth, que incluye los excluidos de alguna manera. Ahora han aparecido las cifras de pobreza en nuestro país, que ya están más del 40%, pero cuando uno mira sesgado por grupo etario, en los jóvenes excede largamente el 50%. Entonces me parece que es como no son los jóvenes que habitualmente visitan nuestros consultorios, pero me parece que es importante poder incluir una reflexión sobre eso. Yo agradezco mucho eso que traía Beth. Y que Beth hablaba también de cierta construcción de lazos, así como al pasar, ¿no? Hay algo que me parece que en estos tiempos está como degradándose rápidamente.
rápidamente. Y los jóvenes son testigos de eso, no tanto en el lugar que traía Javier, el analista, como testigo de la apuesta subjetiva de un joven, sino testigo como se enciende una luz de testigo de un sistema que empieza a fallar. Hay una imagen que a mí que siempre la cuento porque me gusta mucho, me parece muy gráfica, que viene de la montaña, del cultivo de la vid. Los viñateros ponen siempre en las cabeceras de las vides rosales, y no los ponen por un afán ornamental, no los ponen porque quede lindo, los ponen porque los rosales pescan las pestes antes que los viñedos. Entonces, cuando el vitivinicultor ve que las rosas están enfermas, está a tiempo para tratar las vides, que es de lo que vive. A mí me parece que el lugar de la adolescencia, de los jóvenes en la sociedad, tiene mucho que ver con ese lugar de las rosas. Esto que traía Bernardo de la adolescencia a flor de piel, bueno, mi modo de leerlo es de ese modo también, ¿no? Hay algo de lo social y de cierta corrosión de los vínculos, cierta degradación de los vínculos en lo social, que me parece que los jóvenes lo pescan, lo toman, a veces sin saberlo, lo acarrean con ellos mismos antes y mejor que nadie, ¿no? Eso es como los canarios en las minas de carbón, que se acuerdan que cuando los mineros llevaban canarios a las minas de carbón, porque se intoxicaban antes y les daban tiempo para salir cuando había algún aire viciado, tóxico. Lo que pasa es que los canarios se morían, y es lo que aparece con esta idea de los suicidios adolescentes. Me parece que tiene mucho que ver con la degradación de cierta trama social, con ese declive, por más que sea un lugar común decirlo, es algo que hace mucho tiempo se viene trabajando en psicoanálisis, ese declive de la función paterna en Occidente. Y ahí me parece que desde el análisis tenemos mucho por aportar ahí, ¿no? Tanto en la artesanía clínica como en nuestros instrumentos de lectura hacia la comunidad, ¿no? Muy bem. Bom, nós vamos então abrir agora para as perguntas que vêm dos assistentes da mesa, nosso público. E tem muitas questões aqui a respeito da violência, né, das condições do mundo. Eu vou tentar resumir um pouco, porque são muitas perguntas. Então, uma pergunta da Leda Hermann. Para o impacto da violência social sobre a adolescência, a psicanálise teria respostas? A Elusa Enque, de Porto Alegre, pergunta para a Beth se não parece que a psicanálise como instrumento e como condição analítica no interior do psicanalista pode dar conta de um olhar, de uma escuta e abordagem destes jovens, sendo que precisamos considerar o vértice de onde se olha e se parte, e a compreensão de como os fenômenos transitam nas mentes e nas tão sofridas e marcadas vidas desses jovens. A Solange Maria Rolim de Moura para o Bernardo. Como pensar que o adolescente habita uma fronteira pode nos levar a pensar na transferência? Eu acho que eu vou lançar essas perguntas e depois e a gente faz uma rodada e depois eu lanço mais algumas perguntas. Pode ser? Bom, a Beth e o Bernardo foram citados. Tem que abrir teu microfone, Beth. Posso falar assim que o Bernardo trouxe uma questão que eu acho que está muito presente no lugar do psicanalista hoje, né? Até que ponto nós, dentro do nosso lugar, no consultório, com todo o nosso aporte metapsicológico, clínico, teórico, enfim, abordamos os adolescentes
e damos conta da adolescência. Isso sempre foi uma problemática, por todas essas coisas que nós falamos do adolescente. Mas o que eu quis colocar é que eu acho que, eu não estou pretendendo ser profeta, eu até repeti aspectos que dois homens velhos e sábios colocaram numa conversa. E trouxe para a nossa discussão, porque, na verdade, está presente essa questão no mundo. E a gente pode rir, mas ela está aí. E o adolescente vai ter que encarar esse mundo, vai ter que ser o adulto de amanhã, e vai ter filhos. E como é que vai estar o espaço-mundo para esses filhos, se nós sabemos que toda a questão ecossistema do mundo está ameaçada? Isso não é brincadeira, isso é muito sério. E estas questões que não são nem da cultura, mas são indiretas da cultura, afetam as pessoas, nos afetam enquanto psicanalista, deve nos afetar, deveria, e certamente afetam um adolescente que tem uma vida pela frente, uma criança que tem uma vida pela frente. Então, eu não acho que a psicanálise tenha recurso para responder a tudo isso, que é a pergunta da Leda. Não acho que nós consigamos responder tudo, mas acho que nós temos que pensar os riscos do mundo, as dores do mundo, as angústias dos adolescentes. Eu, se fosse uma adolescente hoje, estaria bastante angustiada com o futuro. E isso enquanto fazendo parte deste momento de vida. E que isso perpassa, no meu ponto de vista, todas as angústias que são peculiares do imaginário, do simbólico deste adolescente, e que se entrecruzam e não podem ser separadas. Porque, como disse o Marcelo Vinhar naquela conferência, e como o Javier disse, como tu mesmo, Bernardo disse, e o Mariano também, o código da cultura é tão importante quanto a pulsão, tão importante quanto a pulsão. Então, como é que a gente se move aí? Qual é a nossa possibilidade de ter algum efeito sobre isso? Bernardo. Não, Betty, eu concordo com você, mas eu insisto no que eu trouxe. Quer dizer, a minha ideia principal era justamente que o adolescente, por estar na fronteira, ele é o que recebe com mais força e mais violência esse impacto do social, do político, da cultura, e isso o coloca num desafio enorme para construir os ideais, frente a uma realidade e a um contexto que não lhe oferece suporte para isso, né? Que engloba a queda da função paterna e mais outras coisas de um tecido social esgarçado, onde os vínculos perdem uma dimensão e tudo. Agora, por outro lado, eu acho que nós temos que... Então, não acho que nenhum de nós, é óbvio, há muito tempo, nenhum de nós fala de uma psicanálise à prova do social. Muito pelo contrário, nós achamos que a psicanálise e nossa prática, e nossa clínica está mergulhada nesse campo. A questão, me parece, que às vezes, eu acho muito importante poder ver os diferentes níveis de atuação do psicanalista, levando em consideração o social, mas que há diferentes níveis de atuação. Claro. Né? Então, por exemplo, se olhamos e levamos em consideração o manifesto da PEFAL, da Secretaria de Crianças e Adolescentes, é um manifesto importantíssimo, né? Mas a nossa tarefa ela não dá conta, esse manifesto, de tudo que a psicanálise faz, pensa, e são diferentes níveis de organização. Mas isso só eu acho que a gente se entende, mas tem uma diferença que eu não vou pôr todos os meus ovos na mesma cesta, ou numa única cesta. Porque eu acho que, como psicanalistas, temos ainda muito para compreender do modo, como o Mariano falou, de leitura do social, de contribuição social, do engajamento social, mas também da nossa clínica, que nós não resolvemos a clínica. E agora quero entrar justamente na questão da transferência que me foi um pouquinho endereçada. Eu acho que justamente a situação de fronteiras, e por isso que eu citei o Roussillon,
O Roussillon é um autor que eu acho bastante interessante, ele recolhe, né, algumas coisas que vêm do Winnicott, do Freud, do Bio, de diferentes formas, até algumas do Lacan, mas eu acho que ele traz essa ideia de dispositivo simbolizante, né, porque já na própria cultura existem dispositivos simbolizantes. A psicanálise não é o único dispositivo simbolizante. As artes são dispositivos simbolizantes, os espaços lúdicos são... Existem muitos, como há dispositivos de construção de leis, ou jurídicos, de alguma forma, né? Em parte, o Mariano apontou para isso. Agora, eu posso ter um dispositivo que seja como o leito de Procusto, um dispositivo que deixe questões de fora, né? E se o dispositivo deixa questões de fora, eu não vou poder tratar a fronteira na sua multiplicidade, na sua singularidade, né? E no desafio que ela me coloca. Então, como analista de fronteiras, para lidar com isso, eu preciso também, né, me haver com eu diria, a arte e o ofício de construir o dispositivo e de criar dispositivos institucionais para conversar com meus colegas nos seminários, né? O Mariano está organizando uma jornada sobre formação, né, na Sociedade de Córdoba, né? Quer dizer, criar dispositivos institucionais para poder falar do dispositivo analítico nas suas múltiplas formas, para que isto possa dar mais espaço e acolher os fenômenos das fronteiras que são altamente complexos, né? E também essa questão justamente que envolve, vamos dizer, que como o Green falava, o mundo da representação é um mundo ao qual a gente chega, mas tem um mundo da ação, tem um mundo do ato, tem um mundo das drogas, tem um mundo da bulimia, tem um mundo da anorexia. Eu tenho que ter um dispositivo ou múltiplos dispositivos que estas coisas possam, de algum modo, caber para reconhecer signos dentro do dispositivo que possam, eventualmente, evoluir para uma dimensão metafórica. Mas se eu não tenho o acolhimento e o reconhecimento de certos signos, não consigo chegar lá por melhores intenções que eu tenho. Não sei se isso responde, mas alarga, me parece, a visão da situação analítica e da compreensão do campo transferencial. Eu vou passar mais algumas perguntas e aí vamos continuando, mas agora, né, o Mariano e o Javier podem talvez se encarregar das próximas perguntas, enfim. Tem uma pergunta aqui que envolve a questão dos pais, né? Pergunta Carla Fleischer. El tiempo que deberíamos de poder ofrecer al adolescente se refiere a dejarlo experimentar, si así lo necesita, con drogas u otro tipo de adicciones, acompañándolo y ayudándolo a entenderse, sin padres aterrados, por ejemplo. Si esta respuesta es positiva, entonces habría que poder ofrecer a los padres del adolescente la contención necesaria para tolerar. Y voy a pasar también otra cuestión que surge acá, Mauricio Zulián. Si consideramos la adolescencia como tránsitos con el apremio pulsional y social, podemos pensarlo como el tiempo de un propio invento para él, para el adolescente, supongo, ¿no? En un acontecer a cualquier edad y en toda etapa. Pero podemos saber de ello si vemos lo que todavía no es, desde lo que ha sido brecha generacional, a la que la adolescencia nos presenta un discurso aún desconocido. ¿Y cómo podemos pensar, pregunta Dora Tognoli, cómo podemos pensar como analistas un abordaje de frontera? Bueno, Mariano y Javier, si alguno de los dos quiere empezar. Yo puedo ensayar algo. Una pequeña cosa en relación a esa especie de pequeña discusión entre Betty y Bernardo, que me parece que puntuaban dos aspectos de la misma situación, ¿no? Como dos polos de la misma situación.
A mí me parece que nosotros estamos ahora en un tiempo como único de alguna forma. Si se ponen a ver, vivimos en un continente donde en general, al menos en las clases medias urbanas, cada generación ha ido un poco más lejos que la generación anterior. Y eso se ha dado vuelta, yo creo que ya desde hace un tiempo atrás se ha dado vuelta y cada generación en realidad tiene las cosas más difíciles que la generación anterior y es muy probable que en términos socioeconómicos logre menos que la generación anterior. Me parece que es muy difícil de obviar eso. Y también es muy, porque entra en los consultorios también esa problemática. Y hay otra, me parece que otro rasgo que está sucediendo es que así como asistimos a esa especie de extensión, eh, yo hablaba de eso, la extensión de la adolescencia que pasó de ser como un instante o ser inexistente a convertirse en una larga moratoria por ahí mayor que la infancia. También sucede que en ciertos sectores, como traía Beth, desaparece eso, y hay como una especie de regresión, ¿no? Y en algunos lugares eh, la adolescencia se parece a lo que había en la Edad Media, es decir, prácticamente nada, o apenas un ritual de pasaje que hoy en día un ritual de pasaje puede ser, el ritual de pasaje entre comillas, ¿no? Puede ser un embarazo adolescente o la comisión de un delito o el primer o un tipo de trabajo a una edad donde quizás no habría que trabajar, ¿no? Ahí, me parece que eso es imposible obviarlo como marco de lo que sucede ahora. Ahora, dentro de nuestra óptica, nuestra mirada, nuestra escotilla, que es la de nuestros consultorios en buena medida, ahí las preguntas que aparecían, me parece que son preguntas y son ensayos de respuestas, ¿no? Una es en relación a la posición de los padres frente a esa especie de experimentación adolescente. Tampoco nos piden permiso los adolescentes para experimentar. Así que me parece que coincido con esa templanza que hay que tener ante las experimentaciones y voy un poco más lejos. A mí me parece que hay que aprender de los adolescentes en ese sentido y de alguna manera tomar esto que, y yo no me acuerdo si Javier era quien lo había traído, del juego, del espacio de juego en la consulta, que a mí me parece que uno puede tomar la clínica con jóvenes como un paradigma de la clínica en general, no solo una categoría dentro de las clínicas posibles. Y en ese sentido el espacio para el juego o para la invención, esto que estaba aludido en otra de las preguntas, es fundamental, ¿no? De alguna manera, así como cuando interpretamos, intentamos como copiar de alguna forma la estructura del inconsciente en el modo en que interpretamos o en cómo interpretamos, quizás también podamos copiar algo de los adolescentes en ese espíritu de invención, de juego, de cuestionamiento de los parámetros, aún de nuestros propios parámetros como disciplina o como institución. Gracias. Javier. Sí, primero quería decir que sí, que hay como dos vertientes, que es la de la cultura como entra en la conformación del psiquismo y de las vidas humanas, y la otra que es la posición del analista dentro de la sociedad como persona, posición política, cultural, ideológica, y la posición de las sociedades científicas también en la sociedad, que tienen que poder manifestarse, hablar, exponer sus ideas y defenderlas. Esto es una posición política, no política partidaria, pero no es cierto que las sociedades científicas no tengan que hablar. Tienen que ubicarse en su lugar y hablar desde su lugar. Es muy importante que lo hagan, igual que los analistas. Ahora, es distinto a la actitud de rehusamiento que hay necesaria en la situación de análisis para que pueda surgir el deseo al lado del paciente. En relación con el tema de la creatividad o los actos que pueden ser muy riesgosos en la adolescencia, me refiero, se habló de digerir veneno de ratas, la cantidad de intentos de autoeliminación o de efectivamente autoeliminaciones
que se decía en alguna pregunta que apareció, o como puede ser también las adicciones, ¿no? Si dar el tiempo es dar el tiempo para que prueben todo eso. Yo creo que ahí tenemos que ser cuidadosos en que no es lo mismo el fenómeno creativo del lenguaje y de los múltiples lenguajes abiertos que hay en los jóvenes, que como decía Mariano, es paradigmático de lo que debería pasar en un análisis, más allá de lo etario, ¿no? Es esa apertura a distintos discursos y discursos balbuceantes, ¿no? Que son los que dan como la apertura al cambio y a la posibilidad de recreación de ideas, ¿no? No de las ideas que nosotros ya traemos, sino de las posibilidades de ideas nuevas. Pero lo que aparece, cuando hoy hablaron también del vacío identitario del adolescente, y de los vacíos sociales, por vacíos en los pensamientos, en los compromisos que existen, yo creo que nosotros ahí tendremos que tener una actitud diferente, porque el concepto de idealidad de Kristeva, que es muy interesante tomarlo, puede llevar a funcionar como una especie de manto blanco de muerte, ¿no? Sobre la vida pulsional. Es decir, que puede llegar la idealidad a hacer desaparecer la sexualidad, a matar al sujeto de deseo. Y eso es lo que puede pasar, el manto blanco de la droga, el manto blanco del intento de autoeliminación. Hay algo que puede hacer desaparecer al sujeto de deseo por lo insoportable que resulta. Y yo creo que ahí la tarea del analista es hacer soportable, acompañar en hacer soportable eso, para que pueda producir algo diferente que el manto de idealidad que pueda aparecer en la vivencia del consumo de drogas o que puede aparecer en la idea de muerte. Quiero decir que este desafío va más allá y es político y social, pero para nosotros es también de la experiencia analítica y va más allá de la escucha del lenguaje oral y de la interpretación oral, porque hay un tema que ustedes lo mencionaron hoy, que es el tema de la escritura. Lo mencionó en relación con esta paciente del veneno de ratas, Mariano. El tema de la escritura, a diferencia del tema del relato oral. Yo creo que nosotros deberíamos investigar más ese lado y que se han hecho investigaciones en la psicosis. Hay elementos de la escritura que nos acercan más a la represión originaria y a esa discusión milenaria que hay entre Derrida y Lacan sobre la archiescritura como algo que se tiene que fijar en la represión originaria y que se puede dar en talleres literarios, se puede dar en la escritura de poemas, como los adolescentes tienden a hacer diarios personales o a escribir poemas. La escritura es uno de los tantos dispositivos simbólicos que ustedes mencionaban hoy. Por cierto, el psicoanálisis es uno que viene a ayudar cuando los otros no funcionan bien, ¿no? Pero es muy interesante pensar que la escritura y otros dispositivos, como por ejemplo la música, las coreografías teatrales, el deporte, funcionan en este sentido que yo llamo de la represión originaria en distintos momentos de la vida, ¿no? Gracias. Temos apenas 10 minutos. Eu vou passar rapidamente algumas últimas perguntas para inspirar, e aí fazemos uma rodada de todos, tá? Depois eu tenho que encerrar, porque aqui corta. Quando chega no horário, pá, cai tudo. Então, a pergunta que eu passo agora é assim: se as diferentes classes sociais não implicam uma fronteira para pensar a adolescência com seus aprêmios pulsionais, como pensam a abordagem clínica dos adolescentes nas favelas? Uma pergunta da Alicia Elizondo: qual a importância do vazio identitário na atualidade? Um paciente jovem me dizia: depois de Ayrton Senna, perdi todos os ídolos. E, por fim, perguntas acerca da ética do trabalho de fronteira. Tá? Uns minutinhos para cada um. Posso? Vai, Bernardo.
Sim, eu queria retomar um pouco essas questões a partir do Javier ter retomado a questão da idealidade da Kristeva, né? Porque um dos aspectos centrais da dinâmica adolescente tem a ver com o binômio ilusão-desilusão. Binomio ilusión-desilusión. Dicho en castellano, el binomio ilusión y desilusión. ¿No? Parece simple esta cuestión, pero no es simple, ¿no? Si lo tomamos de la perspectiva winnicottiana, ilusión es central para construir la esperanza en el mundo, la esperanza en el objeto y una desilusión progresiva. Pero la desilusión violenta, ¿no? Se aproxima de lo traumático, de la melancolía, de la ausencia de proyecto, de la falta. Es entonces, esa labilidad adolescente, esa oscilación adolescente es muy seria y muy grave. Entonces, cuando Kristeva trae la cuestión de la idealidad y cuando trae que el adolescente, o vamos a llamar las subjetividades, de alguna forma, se organizan en torno de la idea de la creencia, de creer en la existencia de un objeto ideal, ¿no? El desmoronamiento puede ser terrible, o la necesidad de recurrir a objetos mágicos que sustituyan, ¿no? O que aplaquen, o que llenen ese vacío, ¿no? Entonces, la pregunta que se hizo sobre la violencia, lo que vivimos hoy en día sobre el discurso del odio, ¿no? Sobre lo que vivimos en una situación cuando se usa en política o en las redes no un movimiento no reflexivo, pero afirmativo, inmediato, ¿no? Se encuadra no solo en la adolescencia, justamente en lo que Mariano decía, en la adolescencia como un paradigma de la cultura también, como un paradigma de un momento, o sea, como si la cultura estuviera presa, tomada en un momento que no puede superar el binomio, ¿no? Ilusión, desilusión, bueno, malo. Entonces se polariza en este binomio. Yo creo que tenemos, entonces ahí me parece que justamente la idea de juego traída por Winnicott, que fue retomada por Javier, por todos, la idea de juego es algo que nos permite operar, vamos a decir, en ese campo ilusión-desilusión. Convivir con la paradoja en el contexto de la situación analítica sin que tengamos que coartar, vamos a decir, la desilusión, ¿no? Acogerla, pero poder jugar con ella de alguna forma, que no es fácil, ¿no? Pero tampoco someternos a la ilusión maníaca que en muchos momentos domina la escena adolescente. Yo creo que es un trabajo complejo, pero es uno de los binomios centrales y que me parece que tienen que ver, sí, con la cuestión, la temática del suicidio, la temática de las drogas, la temática del pensamiento autoritario. Obrigada, Bernardo. Minutinho e meio para cada tá? Por favor. Quem gostaria de seguir? Beth? No, Javier, después de favor. Puedo, sí, después. Quería referirme sobre todo a la pregunta que hizo Alicia Elizondo sobre la importancia del vacío identitario y el vacío interior. A mí me parece, esto se viene trabajando como demanda de hace mucho tiempo, los sentimientos interiores de vacío. Yo tengo la impresión de que no tenemos que darlos por sentados como que ese sentimiento de vacío interno es un vacío interno. Ahí, por ejemplo, Joyce McDougall ya tempranamente nos decía, no hay vacío en una estructura pulsional, sino es por expulsión, por proyección masiva de afectos, sentimientos y pulsiones en otros lados. El fenómeno de la idealidad genera una proyección masiva
de aspectos pulsionales, ideales y de representaciones y de fantasías que puede generar un vacío interior. Y la falta de motivo de vida que puede generar una sociedad también puede ser un objeto de identificación, que es otra cosa muy importante en la adolescencia y en la histeria. Las anorexias, por ejemplo, pueden ser una identificación denunciante de un proceso social caquético. Estábamos hablando hoy de los niveles inmensos de pobreza y de desperdicio que producimos. La histeria generalmente se identifica y denuncia, y el adolescente también. Entonces me parece que sería interesante ver los vacíos no primarios, sino secundarios a un proceso para que puedan ser trabajados. Gracias. Eh, Mariano. Sí, yo quería referirme a las preguntas y algo que había dicho Javier también en relación al tema de la escritura, ¿no? Porque me parece que la adolescencia misma uno lo puede pensar como una especie de proyecto de escritura de sí mismo, ¿no? O de inventarse eso que Javier también en algún momento había hablado de nuevos relatos eficaces, ¿no? Colette Soler hablaba de eso también, ¿no? Nosotros trabajamos como tratando de colaborar para producir relatos eficaces y novedosos que permitan relecturas de lo que pasó y perspectivas distintas. Me parece que en ese sentido el gran problema, digamos, es que con los adolescentes tenemos sujetos potencialmente creativos, fértiles, abiertos al porvenir, mutantes en el corazón de la mutación, y al mismo tiempo hay una fuerte pendiente al sacrificio, ¿no? Ligado a esta cosa de que hablamos de los suicidios y a la cuestión como gozosa y al lugar del padre. Me parece que en esa frontera nosotros nos movemos lidiando con estas dos caras de la adolescencia. Y había una pregunta ligada a la ética que me parece muy interesante, porque la ética analítica es una ética de frontera, si se ponen a ver. La ética de un analista no tiene parangón en ningún otro lugar, es como la ley de la frontera, que es distinta a las leyes de los estados limítrofes, siempre en una frontera hay una ley distinta, y hay una ética distinta también. Para algunos será más lábil, para otros será implacable, sobre todo en lo concerniente al registro del deseo y a la responsabilidad en relación al deseo, pero la nuestra es una ética particular, ¿no? Y que es difícil de sostener por las cosas que hablaban, porque uno asistir a las búsquedas adolescentes implica soportar un lugar que no tiene por qué ser cómodo, ¿no? Para el analista. Eso no. Bom, eu fiquei pensando nas colocações de vocês e estou de pleno acordo, acho que sim, acho que partindo da questão da ética, o acompanhar a evolução, o encontro de um adolescente com seu próprio desejo é um caminho tortuoso e difícil e que muitas vezes tem que se atravessar ao vazio. Assim como a escalada de um adolescente de se separar da família e sair da endogamia para poder se lançar no mundo, eu acho que nos impõe aí as questões dos códigos culturais e do que a cultura está oferecendo a ele. E por isso acho que tem os dois lados como muito importantes, tanto como é que nós vemos o adolescente e que espaço a gente pode dar para ele poder se realizar e encontrar o seu desejo, buscar o seu próprio desejo profundamente, autenticamente, mas também como é que ele vê este mundo. E acho que nós precisamos ter essa abertura e, para isso, ter uma escuta e inscrição neste mundo e poder compreender o que ele está querendo dizer. Assim como hoje que nós estamos vendo as questões de racismo estrutural, por exemplo, que não se fazia uma escuta dos nossos pacientes antes de ter um mínimo contato com isso, quantos aspectos ligados à realidade universal até, e, enfim, de violência, e que não se tem contato e não se consegue traduzir realmente bem a fundo. O adolescente nos
convoca tudo isso. Então, é mais do que nunca, eu acho, um momento de dois lados, uma pista de dois lados, e que a gente tem que estar sempre com isso presente, como psicanalista e como cidadão que nós somos. O mundo e a nossa clínica que está ali, aquela pessoa que está ali, aquele adolescente ou aquele adulto, como disse o Mariano, são pessoas que estão ali com os seus conflitos, seus dilemas, os seus recalcamentos, enfim, dentro de um universo. Muito obrigada. Eu vou ter que ir realmente encerrando o nosso encontro. Eu quero agradecer muito a Beth, ao Bernardo, o Javier e o Mariano pela discussão profunda e emocionante que se pôde gerar aqui nesse nosso encontro. Eu quero agradecer também aquelas pessoas que estão nos bastidores, são os relatores. Nós tivemos como relatores nessa mesa a Cibele e o Daniel. E os relatores são muito importantes porque eles nos passam as perguntas, eles selecionam e eles dão um grande suporte para o coordenador. O coordenador é um ser em tensão, confesso. É um ser em tensão que está preocupado com muitas coisas e eu me senti muito apoiada pelos relatores. Quero agradecer muito a vocês por esse clima excelente de discussão que se gerou aqui. Quero agradecer a todos os que nos acompanharam, entusiasticamente mandando perguntas. E agora vamos seguir em outros fóruns, em outros momentos. Muito obrigada. Um abraço carinhoso para todo mundo. Tchau. Tchau. Chao, chao.